No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz uma boca realista. Eu tô começando aí com a 11 Magnum, tá bom? Para fazer o blocado do meio da boca. Se você observar a referência ao lado aí, eu faço toda essa questão do meio do blocado com preto puro. Vou utilizar de imediato a Magnum 11, que para mim foi a Magnum que tem um tamanho ideal para fazer esse meio da boca aí. Então é isso, começo com a quina, com toda a calma. Eu agora venho refinando as partes que eu achei que não ficaram com a borda ideal. E o que eu falo sempre, a tatuagem é algo que você vai fazendo e vai refinando. É dessa forma que você vai conseguir entregar um bom trabalho. A gente chegou ali no final, né, do preto puro da boca. Eu percebi que a Magnum estava ruim para aplicar. Então eu decidi pegar uma bucha, se vocês observarem, é a 9RS, para fazer esse blocado final. Que aí eu tenho certeza que eu vou conseguir blocar a parte que ficou faltando sem passar do ponto, entendeu? Então é isso que eu dou pra vocês como dica. Se você vê que a área é muito pequena e você está usando uma agulha, uma Magnum muito grande, troca a agulha para ter mais facilidade em fazer aquela blocagem na região ideal, para não terminar aumentando o tamanho da boca sem querer, ou passando e aí talvez perdendo um pouco do realismo, porque você errando a passada, você tem que aumentar um pouco mais a questão da boca. Então isso é muito importante. Agora eu vou ampliar a questão da imagem para vocês terem noção e comparar a região da boca que eu estou fazendo com a referência logo ao lado, tá bom? Sempre deixe uma referência próxima a você, para você não se perder, entendeu? De preferência o papel, porque papel é algo que você não consegue estar ampliando como um iPad ou um celular, e você vai tentar colocar os pontos de luz no local certo, sem encaixar tanto detalhe, porque pele é pele, papel é papel. Então é isso. Agora eu vou tentar, que a gente fala é quebrar essa marcação entre o preto puro e a parte mais clara da boca. Tem um degradezinho do preto puro para a pele. Então eu venho aí primeiro eu comecei com o preto puro e comecei puxando, né, do preto puro para a pele, e logo após eu limpo o cartucho e coloco na tinta do diluente, que é o de 50%, para não correr o risco de marcar a parte mais clara. Então eu venho fazendo isso em todo o trabalho. Se você observar agora, né, já com o diluente de 50%, com o batoque de 50%, eu vou fazer a sombra do lábio inferior, seguindo toda a questão do movimento que a referência me pede. E eu estou utilizando aí o fundo da Magnum, a bunda da Magnum. Por que isso? Porque você utilizando a bunda da Magnum, ela marca menos a pele e, consequentemente, você tem mais facilidade para fazer uma sombra lisa, entendeu? Então, se você é aquela pessoa que tem dificuldade em usar a Magnum de frente, porque você vê que seu trabalho fica marcado, ou você não consegue fazer uma sombra homogênea, tenta fazer uma sombra com a bunda da Magnum, cruzando as direções. Faz um momento para vertical, depois faz um momento na horizontal, para deixar esse trabalho homogêneo, sem pressa, com calma. Você vai conseguir ter esse resultado. Como vocês podem ver, eu fiz primeiro a marcação mais escura da sombra com o diluído de 50%, né? E aí depois eu vim fazendo a parte mais clara com o mesmo diluente de 50%, só diminuindo o peso da mão, entendeu? Você consegue entregar uma sombra mais clara com a mesma tinta de 50%, só diminuindo o peso da mão. Isso vai agilizar seu trabalho. Você não vai precisar ter aquela cartela de uma bancada com vários batoques. E você vai ter uma precisão muito boa na questão da mão, porque você vai ter essa prática de conseguir aplicar um trabalho de acordo com o peso da mão, com o mesmo batoque, né, que eu estou utilizando aí de 50%. Já a parte inferior dos lábios, eu estou fazendo um movimento de baixo para cima. Vocês observaram que o preto puro eu fiz o movimento de cima para baixo, puxando do preto puro
para a pele. Já na parte inferior do lábio, que é mais clara, com diluente de 50% e uma Magnum 11, eu tô fazendo um movimento contrário, de baixo para cima. Por quê? Porque na parte inferior do lábio, a parte de baixo é mais escura e a parte superior onde está batendo a luz. Você vê ali na referência, né? O canto direito da boca é onde está batendo a maior quantidade de luz. Isso é muito importante quando você for fazer um trabalho. Analise muito bem a referência antes de executá-la, para você saber qual é o lado que está batendo a luz, qual é o lado da referência que tem mais quantidade de pele, para você adaptar isso com o seu cliente. E por que eu me preocupo tanto com isso? Eu sou um especialista em pele negra, então se você quer aprender a fazer um trabalho bonito em pele negra, já segue aqui o canal, já se inscreve aqui no canal na real, e comenta aqui qual é o próximo vídeo que você quer que eu faça, para estar evoluindo todo mundo junto. E aí você vê a questão do refinamento que eu tinha falado antes. Venho com calma, utilizando a quina da Magnum para refinar mais o trabalho, quebrar essa questão da marcação do preto puro pro preto médio até chegar na pele, entendeu? Então isso aí você tem que fazer com calma, esperar o tempo de pele. A questão da limpeza aí que você tá vendo fazendo nesse momento, eu faço a limpeza com o hidratante Nivea sem ácido hialurônico. Toma muito cuidado em relação a isso, porque tem o hidratante da Nivea que ele possui um ácido hialurônico. Então esse hidratante com ácido não é bom utilizar durante o processo da tatuagem. Eu gosto de utilizar o hidratante que é muito bom para pele negra, um que a embalagem é marronzinha. Eu vou colocar aqui ao lado para vocês analisarem. Ao mesmo tempo que ele é pastoso, ele tem uma questão da oleosidade muito boa, então facilita a questão da limpeza da pele, ao mesmo tempo hidrata. O que eu percebi utilizando ele, eu percebi que ele faz com que a pele não fique muito inchada. Isso faz com que os tons claros de 50% suba mais rápido. A gente consiga enxergar realmente como ele vai ficar final, né? O trabalho final de uma forma mais rápida. Não precisa esperar tanto tempo de pele para ver o resultado final. Então eu venho fazendo toda a limpeza com ele. Terminei descartando a vaselina da minha bancada. E se você observar na embalagem, ele é um hidratante específico para pele negra, já que a pele negra é uma pele que normalmente tem a dificuldade de hidratação, uma pele mais ressecada. Isso ajuda muito na questão do processo da tatu. Então, vocês observarem que eu comecei com preto puro, fiz a questão da diluição, né, para pele, e agora eu tô vindo fazendo um refinamento. Tô fazendo a sombra agora da base inferior dos lábios com a bunda da Magnum, como eu tinha falado antes, para deixar a sombra mais clarinha, sem marcar, deixar um trabalho 100% homogêneo. E eu acho que todo iniciante, assim como eu já tive dificuldade, a maior dificuldade de todo iniciante é fazer uma sombra clara, homogênea. Talvez fazer um blocado em preto puro seja até um pouco mais fácil para você tá pegando, mas essa sombra mais clara é uma dificuldade muito grande. E depois que eu comecei a utilizar essa dica, né, com o fundo, a bunda da Magnum, isso me ajudou bastante e é algo que eu uso até hoje. Agora eu vou fazer a parte superior dos lábios. Eu venho fazendo a marcação desse tipo que um V, né, que tem no meio dos lábios superiores. Então eu venho puxando de cima para baixo com a bunda da Magnum. Essa parte superior aí eu começo sempre com a bunda da Magnum, porque os lábios superiores normalmente são bem mais claros do que os inferiores, porque o local é o local que está em primeiro plano, né? Se a gente observar na foto, os lábios superiores eles estão na foto mostrando que é mais claro pela questão de estar em primeiro plano, para mostrar que o lábio superior é mais à frente do que o inferior. Então eu começo fazendo já consumo de 50%, essa marcação desse meio que um M, né, que é o formato que tem o lábio superior, puxando sempre com a bunda da Magnum, porque eu não posso escurecer muito esse lábio superior para não perder essa questão
primeiro plano, segundo plano. Então eu venho fazendo a marcação do formato primeiramente, com todo o cuidado, para deixar o trabalho o mais parecido com a referência possível. E claro que esse trabalho é um trabalho adaptado para a pele negra, galera, para vocês terem ciência que eu deixo um pouco mais de espaço de pele do que está na referência, mas pela questão de trabalhar com a pele negra. Então eu fiz a marcação do formato, né, que é meio que um M, enfim, esse formato. E agora eu venho colocando o degradê de cima para baixo para deixar esse ponto de luz no meio do lábio, que vem um preto puro nessa faixa do meio. Depois vem a parte superior, que é mais clara, e tem esse ponto entre o preto puro e a parte mais clara, tem um ponto de luz que eu tô marcando aí para vocês analisarem. Então isso é muito importante você analisar na hora da referência. Agora eu venho fazendo a parte superior, né? A sombra superior que tem logo abaixo do nariz e logo acima dos lábios. Tem que tomar cuidado que essa região aí, normalmente ela tem um espaço de pele do lábio para a sombra superior. Então você vai terminar juntando a sombra superior, né, do lábio com o lábio e ficar uma coisa só. Então você tem que dar esse espaço de 2 milímetros, 3 milímetros, um espaço bem pequeno de pele, mas que dê para entender que a sombra não está se juntando ao lábio, principalmente quando a pessoa tem pele negra, que o tom da pele dela já é bem similar ao tom claro, né? Então toma esse cuidado. Agora eu tô fazendo aqui a parte desse buraquinho, né, que normalmente as pessoas têm, todo mundo tem, né? Logo abaixo do nariz e entre os lábios superiores. Comecei utilizando o preto puro, mas vi que estava muito forte, então dei uma pingada no diluente para clarear um pouco. Porque se você observar, essa parte é bem escura, é mais escura do que todo o lábio superior. Não poderia ter a mesma tonalidade do lábio superior. Esse buraquinho aí de cima, né? Tem que ser mais escuro para dar a questão do ar de profundidade, de estar no segundo plano. Esse buraco é mais fundo que o lábio superior e menos fundo do que o buraco central do meio da boca. Então pense sempre assim: quanto mais escuro, mais profundo; quanto mais claro, mais aparente. Quando você começar a pensar dessa forma ao fazer o trabalho, você vai ver que vai ficar muito mais fácil o entendimento da referência. Aí eu já estou finalizando, já finalizei para te dizer a boca, e eu vou começar a fazer o nariz. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem o vídeo de continuação, eu fazendo o nariz, mostrando para vocês como eu faço, comentem aqui embaixo, curtam, falem o que vocês querem que eu melhore, a questão do ângulo de gravação, se um termo mais técnico na hora de narrar, vocês gostaram dessa forma, falem o que vocês querem que eu prometo entregar no próximo vídeo. Então é isso e até o próximo vídeo.